Relevo brasileiro. Classificações. O relevo brasileiro é muito influenciado pelos agentes externos, principalmente pelos elementos climáticos e pelos rios, já que o Brasil está bem no meio de uma placa tectônica. Outra coisa, o relevo brasileiro ele é muito baixo, as altitudes são bastante modestas, né? Boa parte do território brasileiro está abaixo dos 500 metros de altura. E lembrando que o Brasil tem um território onde predominam os planaltos e as depressões. Ao longo da nossa história recente, principalmente a partir do século XX, o Brasil passou a adotar algumas classificações geomorfológicas. A primeira a se destacar foi a classificação do professor Haroldo de Azevedo, elaborada na década de 30. Outra classificação que também ganhou bastante destaque, sendo muito usada até bem pouco tempo atrás, era a classificação do professor Aziz Nassib Absaber, elaborada no final da década de 50. Vamos analisar rapidamente essas duas classificações. A classificação do professor Haroldo de Azevedo era uma classificação bastante simples. Ela baseava-se principalmente na forma e na altitude do relevo. Dessa maneira, o professor Haroldo de Azevedo classificou o relevo brasileiro em 8 unidades geomorfológicas, sendo que dessas 8, 4 eram planaltos e 4 eram planícies. O grande problema dessa classificação é que ela não levava em consideração as forças transformadoras do relevo, o que vai acabar acontecendo com a classificação do professor Absaber algumas décadas depois. A classificação do professor Aziz Nassib Absaber, elaborada no finalzinho da década de 50, é uma classificação um pouco mais complexa, dando 10 unidades para o relevo brasileiro, sendo que dessas 10 unidades, 5 são planaltos e 5 são planícies. Diferente da classificação do professor Haroldo de Azevedo, a classificação do Absaber leva em consideração os aspectos transformadores do relevo, erosão, sedimentação, entre outros. Ou seja, o professor Absaber leva em consideração não somente o aspecto da forma e da altitude do relevo, mas também os agentes que transformam esse relevo. Na década de 80 e na primeira metade da década de 90 foi elaborada uma nova classificação do relevo brasileiro. Essa classificação é a classificação do professor Jurandir Ross. Essa classificação ela é muito mais complexa que as outras duas, dando 28 unidades ao relevo brasileiro, mas ela leva em consideração todo o estudo teórico do professor Absaber. O grande mérito da classificação do Jurandir Ross está ligado diretamente ao uso de imagem de satélite e uma melhor definição das unidades de relevo do Brasil. Nessa classificação, o professor Jurandir Ross inclui um outro tipo de unidade além dos planaltos e das planícies. Ele inclui também as depressões. Ao todo, nessa classificação, nós vamos ter 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies, predominando nitidamente os planaltos e depressões no território brasileiro. Observe atentamente os 3 perfis topográficos e preste atenção no que o professor Arthur vai falar agora. Esses 3 perfis eles são importantes, haja vista que eles resumem o relevo brasileiro e estes perfis já caíram em vestibulares do Brasil, inclusive na URGS. Não custa nada lembrar que as depressões são resultado direto da erosão. No Brasil, as depressões, com exceção da depressão da Amazônia Ocidental, foram formadas a partir da erosão das bordas das bacias sedimentares. Aí formaram-se as depressões. As depressões podem ser tanto interplanáuticas, quanto marginais ou periféricas. No Brasil, as planícies, que representam uma pequena parte do território brasileiro, são formadas principalmente por sedimentos recentes. Sedimentos esses que se depositaram no período quaternário, mais precisamente no Holoceno, que é parte do quaternário, é uma parte extremamente recente. As planícies representam menos de 10% do território brasileiro, lembre-se disso, é pouca coisa que tem de planície. Já os planaltos representam, assim como as depressões, uma parcela considerável do território brasileiro. O percentual de ocupação dos planaltos é semelhante ao percentual das depressões. No Brasil, nós temos 4 tipos de planaltos. Um desses tipos de planaltos são os planaltos em bacias sedimentares, que, como o próprio nome já diz, são planaltos formados em bacias sedimentares. Como exemplo desse tipo de planalto, podemos citar o Planalto e Chapadas da Bacia do Paraná, que é um planalto que está presente no sul do Brasil e que ocupa parte do território gaúcho.
Planaltos, intrusões e coberturas residuais de plataforma, ou simplesmente planaltos residuais, foram formados por sucessivos processos de erosão ocorridos ao longo da história geológica do país. Só que nem todo o território foi desgastado por essa erosão, sobraram alguns pedaços, vamos dizer assim. Então, esses pedaços que sobraram formam esses planaltos residuais. Os planaltos em cinturões orogênicos são planaltos que formaram-se em zonas de dobramentos antigos, e por isso eles são bastante acidentados, com a presença de muitas serras e muito morro. Os planaltos em núcleos cristalinos arqueados também formaram-se em zonas de dobramentos antigos, só que a diferença é que eles estão mais isolados e têm a forma de abóbada. Parte do território gaúcho é coberto por um planalto formado sobre um núcleo cristalino arqueado, que é o Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense ou simplesmente Planalto Sul-Rio-Grandense.